A Hora do Mal, ou Weapons, é o novo filme do Zach Cregger, mesmo diretor de Barbarian, que chegou no Brasil como Noites Brutais, então mais um filme de terror dele que chega com o título no Brasil, bem diferente do original, ainda que eu acho que aqui até que faz sentido o título em português. Barbarian é um filme que eu gosto muito do início dele e não gosto nada do restante, né? Que tem aquela divisão no meio, aquela divisão meio que em capítulos, quase como se fossem dois capítulos que depois se interligam. Aqui não vai ser tão diferente, quer dizer, vai ser diferente, mas ainda assim ele vai trabalhar com essa lógica de vários pontos de vista a partir de um mesmo evento que acontece e depois sua repercussão durante alguns dias. Então a gente vai ver aqueles personagens, primeiro um, depois o outro, depois o outro, depois o outro, e aí meio que tudo vai aos poucos se interligando e a gente vai começando a preencher o que está acontecendo quando, temporalmente, ou como aqueles personagens eles agem dentro daquele espaço de tempo. Não vou entregar mais do que tudo isso, um filme que já tem uma premissa aqui muito boa, algo que tá na primeira sequência do filme, né? Na primeira cena do filme, ele já meio que explica que é uma sala de aula ali, né? Garotos de uma sala de aula, que a professora chega para dar aula um dia e apenas uma criança está ali. Todas as outras desapareceram, todas as outras no mesmo horário simplesmente saíram correndo, abriram a porta de casa e saíram correndo e não foram mais vistas. Então a premissa acho que já é intrigante o suficiente, trazendo bastante desse tipo de terror que parece que volta um pouco de trabalhar com uma lógica também de investigação aqui, né, de querer descobrir mais, tudo mais, até com umas referências muito boas. Tem um momento super Hitchcockiano, que remete muito à Psicose, inclusive, que pra mim é um dos momentos mais tensos do filme e que tem muito de como o Zach Cregger trabalha bem com a câmera para trazer a atmosfera do filme. E não só o trabalho de câmera, também vale um destaque muito especial para o trabalho de som desse filme, porque é um filme que ele vai trabalhar com alguns sons no sentido de dar susto, em alguns momentos a trilha sonora se mostra presente, mas grande parte do filme ele vai ser construído a partir do silêncio, né? A partir da imagem, mais uma vez, reforça a imagem a partir do momento que tudo fica em silêncio e o importante é que a gente está vendo como esse momento que para mim remete muito à Psicose também. Ressalto também bastante do elenco aqui, né? Um elenco que parece bem diferente, as atuações, as presenças aqui, mas acho que todas funcionam muito bem dentro de cada um desses momentos do filme, dentro de cada um desses capítulos, o que reforça essa mudança que o filme vai encontrando, às vezes até de tom, às vezes até de encenação. Acho que vai ser um filme bem divisivo, até porque ele vai trabalhar com elementos do horror que não são tão simples assim, ou tão usuais assim, digamos assim. Então muita gente pode se incomodar com essa narrativa dividida em capítulos, muita gente pode se incomodar com a falta de explicação do filme, o que pessoalmente eu gosto muito. Acho que é um filme que ele, em nenhum momento, ele subestima muito o espectador. Ele vai trazendo aqueles elementos, dentro daquilo tem muito de uma espécie de misticismo meio fantasioso, a gente compreende tudo e a gente tem que comprar muita coisa, muita gente não vai comprar, eu comprei bastante aqui dentro dessa lógica do filme. Mas acima de tudo é um filme que ele vai trabalhar com o horror mais direto às vezes, mas principalmente com essa criação de uma atmosfera de um mal muito pesado, né? Então essa ideia é quase como se tivesse um mal não compreendido ali presente naquela cidade, naqueles personagens o tempo inteiro. Em algum sentido isso me lembra até, e essa lógica da investigação e tudo mais, me lembra até um pouco Longlegs, né, que é outro filme de terror recente que foi muito divisivo e tudo mais. Tem até uma figura aqui no filme que remete a uma figura de Longlegs, não assim, visualmente falando, assim, bem diferentes, mas que tem alguma semelhança, que eu acho que também pode ser outro elemento bastante divisivo aqui nesse filme. Mas acima de tudo, o que eu gosto muito é dessa habilidade do Zach Cregger, que ele faz muito bem no começo de Barbarian, mas aqui ele faz durante todo o filme, de construir essa atmosfera, como eu disse, pelo uso da câmera, pelo uso do plano. Então, no primeiro momento, a gente vai acompanhar, por exemplo, a personagem ali da Julia Garner. E a personagem dela, ela é uma personagem que meio que parece que ela está sendo perseguida o tempo inteiro, né? Ela se sente perseguida, acima de tudo, né? Se sente perseguida pela cidade, se sente perseguida por um mal, por não entender o que está acontecendo ali. Então, ele vai trabalhar muito com esses elementos do que ela tá vendo e como ela tá sendo vista, e a sugestão de quando ela tá sendo vista ou por onde ela tá sendo vista, como se tivesse alguém ali presente. Poderia ter alguém, pode não ter ninguém, e ela
cria esse senso de paranoia na personagem. E posteriormente ele vai meio que modificando um pouco dessa lógica sem nunca perder essa ideia da câmera como um elemento essencial para a construção do terror, o que ele mostra, o que ele deixa de mostrar, o que o personagem vê e como ele é visto. E até a brincadeira com o tom do filme que vai se modificando a partir do personagem que assume o protagonismo daquele capítulo específico. Então vai ter um momento que ele vai brincar mais com uma lógica meio alucinógena que remete àquele personagem. Um outro que ele vai remeter a uma série, um lugar mais brutal, outro um lugar um pouco mais brutal, mais dramático também, e tudo parece que a câmera ela vai entender muito do que aqueles personagens em questão estão em primeiro plano, né? Então ele constrói essa narrativa que depois vai se encontrando a partir disso, e até o uso de um humor, mas um humor que aqui não é simplesmente esse humor da gargalhada, né? É um humor que ele sempre traz consigo esse elemento de horror, ele sempre traz consigo essa presença maléfica, parece que está contornando todos esses personagens, até o que no final a gente vai ter um clímax que é quase uma explosão de quase tudo isso junto, né? Um clímax que não perde nenhum desses elementos do horror, mas ao mesmo tempo vai em algum momento ter quase que um alívio engraçado, um alívio que a gente respira dando risada, mas nunca é um alívio completo também, né? Então eu tô tentando fazer aqui dando muitas voltas sem querer dizer muita coisa, até porque é um filme que ele vai trabalhar muito com essa ideia de uma narrativa se modificando e se interligando o tempo inteiro. Mas o trabalho aqui, para mim, essencial do Zach Cregger é justamente essa ideia de que o horror ele é sentido através da câmera, né? Essa ideia de que o horror não é só o que acontece em tela, mas como isso acontece em tela. Claro, isso vale para todo o cinema, mas aqui na presença do terror é muito importante isso, né? O mostrar e o não mostrar. Uma personagem, tem um momento específico que eu disse, né? Que uma personagem ela tá vulnerável enquanto a gente vê uma ameaça desconhecida chegando perto, e a gente começa a ficar angustiado que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer a partir dali, né? Até a fragmentação da narrativa em muitos momentos ela é essencial para a gente não saber o destino daqueles personagens, né? E aí quando eles retornam em um outro lugar, se interligando com um outro personagem. Então eu acho que tudo isso é muito bem construído. Um filme que ele consegue ser bastante maduro em como constrói essa narrativa, o que é muito falho para mim em Barbarian, que ele refina muito mais esse uso de capítulos, como eu disse, muita gente pode se incomodar, mas principalmente como ele vai trabalhar muito com os planos detalhes, como ele vai trabalhar com aqueles elementos específicos, com aqueles espaços específicos, né? Então é um filme que parece que ele nunca para, ele sempre está em um certo movimento, com personagens modificando o espaço em cena, mas sempre criando quase como um novo ambiente de terror a se construir a partir dali, né? E tem principalmente uma casa aqui que vai ser muito marcante em todo o filme, que sempre que ela retorna de um jeito diferente, ela sempre vai retornar de uma forma bastante assustadora, digamos assim. Não acho que sempre funcione, acho que tem um ou outro capítulo que talvez perca um pouco o foco ou vai se estender aqui e ali, a gente até esquece um pouco desses elementos de horror, mas no geral acho que é um filme assim, bem ousado em algum sentido, né? Não só ousado em história e tal, mas principalmente como vai construir essa narrativa e essa habilidade mesmo do Zach Cregger de construir o terror. É um filme que eu fiquei bastante vidrado nele do início ao fim. Acho que é um ano interessante pro horror, né? Com alguns filmes, claro, que vão ser sempre divisíveis, do gênero principalmente. Eu, por exemplo, adorei Extermínio e Evolução, muita gente não gostou. Eu gosto muito desse daqui, tenho certeza que muita gente não vai gostar. Ano de Pecadores também, então acho que é um ano de filmes de terror bem interessantes acima de tudo, né? Goste você ou não, são filmes diferentes do que a gente vinha vendo, ainda que tenham muitos desses filmes também que remetem àquela replicação de horror, principalmente filmes da 24, filmes da Blumhouse e tal, mas no geral acho que é um ano interessante pro terror, e esse é mais um filme bastante interessante, que vai trabalhar até com elementos muito típicos do terror aqui, né? A criança, a perda da criança, o sumiço da criança, ou personagens idosas aqui, que vai ter uma muito marcante também, ou a perda da consciência também, e a manipulação a partir disso, que é onde o filme entra num lugar um pouco mais fantasioso, que eu pessoalmente gosto muito, e pra mim é talvez uma das partes mais assustadoras, assim, né, dessa transformação das pessoas perdendo a sua própria consciência e tudo mais. Então, difícil fazer uma crítica dele sem
entregar alguns elementos, eu tentei não entregar nada, porque foi justamente como eu entrei nesse filme também, né? Entrei sem saber absolutamente nada e saí com um sorriso no rosto, assim, realmente um filme que eu gostei bastante, bastante mesmo. Fico interessado pro próximo filme dele, né? Acho que aqui é uma evolução gritante do Noites Brutais, né, do Barbarian, para esse filme aqui, onde ele pega o que ele fazia bem lá e aqui ele faz bem praticamente o filme inteiro. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, comenta aqui embaixo se vocês já assistiram, se vocês querem assistir, esse filme estreia essa semana, um filme que a Warner parece que não dava nada por ele, aí teve exibições testes, foi muito bem recebido e ali eles perceberam que eles podiam ter um filme de uma repercussão maior, mudam a data de lançamento e tudo mais. Então acho que é um filme que vale realmente assistir no cinema, principalmente para quem é muito interessado no gênero de terror, como é o meu caso. Primeiro comentário fixado nas minhas outras redes sociais. Não deixa de comentar se você viu, se você quer ver, se você viu, o que você achou, se você concorda comigo, se você discorda. Vamos bater um papo sempre numa boa, por hoje é isso e corta.